Olha, cresce no Congresso Nacional a pressão pela abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre essa possibilidade, gentilmente nos atende o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, ministro? Bem-vindo, como vai? A satisfação enorme. É Tiago quem está falando, né? Isso, como vai? Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, ministro. Ministro, não é de hoje que a gente vê crescer uma reação grande contra os ministros do Supremo, mas essa possibilidade do Congresso analisar impeachment dos ministros. O senhor acha que isso sempre foi discutido, mas nunca saiu do papel? Agora a situação pode mudar? Como é que o senhor vê isso? Algo muito relativo, porque cabe ao Senado da República julgar por crime de responsabilidade o ministro Supremo. Mas para chegar-se realmente a uma conclusão a respeito, é preciso que haja um móvel, né, para se ter esse julgamento. E esse móvel não pode ser, né, não pode desaguar numa simples retaliação. Precisamos ter a Suprema Corte atuando com equidistância e cada um percebendo a envergadura da cadeira que ocupa. Ministro, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Diga, Joel. Bom, ministro, bom dia. A gente tem visto cada vez mais esquentando realmente as discussões sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor falou, tem que ver bem o objeto disso. Agora, ministros julgando casos em que há uma proximidade pessoal, de parentesco, profissional das pessoas envolvidas, não seria um típico caso de suspeição? Não poderia haver, evidentemente, a suspeição, mas aí a apreciação da matéria teria que ser no campo jurisdicional. Suspeição relativamente a um certo processo. Eu penso que é um passo muito largo, né, chegar-se a um impedimento de um ministro do Supremo. Evidentemente, por vezes, nós somos contra-majoritários. Por vezes, nós contrariamos uma certa política em curso. Isso é natural no ofício de julgar. Pergunta agora de Paulo Figueiredo. Paulo. Ministro, muito bom dia. O senhor me parece distinto dos seus colegas do STF, o senhor parece ser de uma velha guarda que distou dessas turmas, né? Dessa composição atual do Supremo Tribunal Federal. Recentemente o senhor chegou até alguns embates mais duros, chegou a chamar colegas de xerife, autoritários. Eu diria que boa parte do Brasil está concordando com o senhor. A minha pergunta é a seguinte: o senhor está há bastante tempo no Supremo Tribunal Federal. Nesses anos todos que o senhor teve como ministro, o senhor acha que o STF mudou muito? E se mudou, o que mudou dentro do tribunal? Olha, mudou substancialmente na concepção do próprio tribunal. Por vezes, alguns colegas não observando a autocontenção considerados outros poderes. E eu até digo, porque quando eu cheguei em 1990 ao Supremo, encontrei uma composição. Essa composição, a meu ver, ela era mais apegada ao direito positivo, atuava de forma mais vinculada ao que é aprovado pelo Congresso Nacional e sempre com uma deferência maior presente o Congresso Nacional. Agora houve uma mudança substancial na composição do Supremo e, evidentemente, se tem ainda esses ajustes a serem implementados. Agora, importantíssimo é que cada qual perceba a importância da cadeira. O Supremo acaba tendo a última palavra sobre o direito, a última palavra sobre a concretude da Constituição Federal. Há uma responsabilidade muito grande que todos a percebam. Oi, ministro. O Tiago chegou a comentar com o senhor no começo da entrevista o possível pedido de impeachment contra ministros do Supremo. Voltou à tona a pauta da Lava Toga, só que existem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Por que o senhor acredita que eles ainda não foram analisados? Então, é uma concepção política, né? E o que eu disse, eu repito.
Quando há um requerimento, e um requerimento que atende às formalidades legais, esse requerimento tem que ter sequência. Não pode ficar simplesmente engavetado. Isso não contribui para um avanço cultural para dias melhores na República. Ministro, o senhor está quase de saída do Supremo, né? Nós já falamos aqui outras vezes sobre isso, mas eu pergunto, essa reação contra o Supremo, de uma certa maneira, pode ser considerada uma reação? Há um lado positivo em relação a isso? Porque as pessoas estão mais atentas ao trabalho do Supremo. Para a democracia isso é bom, mas desde claro que não se extrapole nos ataques? A transparência é sempre positiva. E na administração pública vinga a publicidade. E vinga a publicidade para os contribuintes poderem acompanhar o dia a dia da administração pública e cobrarem eficiência. Isso é natural. Eu não vejo nada assim excepcional no que se tente realmente, se apresente a casa que deve proceder ao julgamento, pedido visando afastar o presidente da República ou visando afastar o ministro Supremo. É o que está na lei, a ordem natural, e aí cabe a quem direito definir se procede ou não o pleito formalizado. Mais uma pergunta, Paulo? Eu gostei muito da resposta que o ministro fez a respeito da turma que ele encontrou em 1990, do tribunal que ele encontrou, composição do tribunal que ele encontrou em 1990, que tinha mais apreço à legislação e aos preceitos constitucionais. E que parece que o tribunal atual, por vezes, os ministros acabam invadindo competências que seriam do legislativo. O senhor não enxerga nisso uma ameaça ao próprio conceito de democracia representativa, no sentido de que acabam não sendo os representantes da sociedade que ditam os seus rumos? Olha, nós temos que ouvir sempre os representantes do povo brasileiro, os deputados federais e os senadores. E aí perceber que há 3 poderes independentes e harmônicos na República. Aí, se formos a Constituição Federal, eles estão nessa ordem: legislativo, executivo e judiciário. O judiciário, de início, ele apenas julga conflitos de interesse. E, ao fazê-lo, deve ter presente, como eu disse, o que está na ordem jurídica, o que existe em termos de normatização, o que está na lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete inclusive o próprio Supremo, que é a guarda dela. A respeitabilidade ao Supremo advém do apego às normas escritas, ao que está previsto no nosso arcabouço normativo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mais uma vez gentilmente atendendo a Jovem Pan. Boa semana, ministro. Até a próxima. Até a próxima.